Neste sábado, 26 de abril, completam-se 11 anos de um incêndio no bairro Jardim Europa, que tirou a vida de 5 crianças. O caso, ocorrido em 2014, até hoje é lembrado como uma das maiores tragédias da história de Barroso. O incêndio ocorreu em uma residência na Rua Viena. As vítimas foram Rafaela Camila Guimarães Martins, de 5 anos, Kathleen Larissa Guimarães, de 3, David Júnior Guimarães, de 1 ano e meio, Beatriz Vitória Guimarães Pinto, de 2, e Gustavo Henrique Celestino Pinto Guimarães, também com 1 ano e meio. 4 delas, Beatriz, Gustavo, Kathleen e David, morreram ainda no local. Rafaela chegou a ser socorrida e levada para o Hospital João 23, em Belo Horizonte, mas não resistiu aos ferimentos. Mais de uma década depois, Luciano Martins, pai de Rafaela, relembrou o momento em que recebeu a notícia e contou como mantém viva a memória da filha. Trabalhava na mercearia do Marcílio, que hoje é vereador aqui no nosso município, e fui surpreendido com uma notícia que a casa da minha filha, que ela vivia lá em Barroso, estaria pegando fogo, teria pegado fogo. Então, assim, na hora eu fiquei desnorteado, não sabia o que fazer, o mundo da gente, né, vai abaixo. E depois, simplesmente, eu tive um tino de sair, pegar um carro, alguém, né, o sobrinho do pessoal da feira que eu trabalhava lá, o Eric, né, pegou o carro dele e me levou até Barroso, já direto na casa, a casa em chamas, e alguns corpos de crianças lá fora da casa. Né? E nesses corpos, eu desesperado, né, procurando a minha filha, foi aonde que o militar lá, que hoje é amigo meu, ele me viu e falou que ela não estava ali, que ela já tinha sido levada para o hospital de Barroso. Então, rapidamente, eu fui para lá e chegando lá, a equipe médica que estava atendendo lá já estava preparando ela para levar ela para o Hospital João 23, em Belo Horizonte. Foi momentos terríveis que eu passei na minha vida, que eu tive que ver ela lá numa sala vermelha lá, toda entubada, toda enfaixada, e depois daquilo, né, eu recebi a notícia lá que ela tinha falecido nas 4 horas da manhã, se eu não me engano, de domingo, que ela não faleceu dia 26, ela faleceu dia 27, e depois disso ainda tive que ver ela, reconhecer ela no necrotério, tive problemas com documentação dela, que tinha queimado, né? Foi um sufoco conseguir uma certidão no domingo, em Dores, para poder estar levando lá, para poder retirar o corpo dela, e é isso. Simplesmente mudou completamente a minha vida. Eu jamais esqueço da Rafaela, não é só hoje que eu estou lembrando dela. Todos os dias da minha vida eu me recordo da Rafaela, dos momentos bons que eu tive com ela. E estou aqui, né, para relembrar isso e lamentar mais uma vez, né, que Deus dê o descanso eterno para todas as 5 crianças, inclusive a minha filha. Eu tenho certeza que são anjos que estão lá em cima e que estão olhando por nós, né? Mas ficam o alerta, né? Cuide melhor dos seus filhos, esteja com eles sempre, diga para eles sempre que você ama ele, não perca a oportunidade de estar presente na vida deles. Segundo relatos da época, vizinhos ainda tentaram ajudar a ouvir a mãe de alguma das vítimas correndo para pedir socorro, mas o fogo se espalhou rapidamente. A outra mãe, que estava grávida, havia saído para uma consulta médica. Dona Duduca mora no bairro há 53 anos e disse nunca ter visto algo parecido. Muito triste aquele dia, todo mundo correndo, as crianças deitadas lá no chão, tampadinho com pano, e deu muita fumaça na casa, e nós achamos até que era pneu que estava queimando, quando via todo mundo desce gritando que matou as crianças. A menininha era uma gracinha, eu lembro dela ir para a escola, de batonzinho na boca, toda arrumadinha, moreninha, bonitinha mesmo. Aí ela foi parar em Belo Horizonte, mas não aguentou, né? Não aguentou. Aí o dia do velório lá na quadra, os caixãozinhos tudo um perto do outro, aquilo foi muito triste. Uma coisa muito triste, muito horrorosa.
A investigação da Polícia Civil concluiu que o incêndio foi provocado por uma brincadeira com fósforos. O inquérito apontou ainda que as crianças estavam sozinhas em casa, com a porta e as janelas empenadas. A saída ficou praticamente impossível. As crianças correram para um dos quartos. Foi ali que foram encontradas, já sem vida, vítimas de asfixia. Ainda segundo as apurações, 2 adolescentes e uma jovem também estavam na residência. Nenhum deles foi responsabilizado judicialmente. Em 2016, uma das mães, identificada como Amanda Guimarães, foi condenada por incêndio culposo qualificado pela morte das crianças. A pena de 1 ano e 4 meses em regime aberto foi convertida em prestação de serviços comunitários e pagamento de multa. 11 anos depois, o tempo passou, mas a tragédia permanece na memória de toda uma cidade.